Bom dia, igreja. Bom dia, bom dia, bom dia. Nessa manhã de domingo eu tô aqui de novo para falar com vocês sobre o estudo da célula desta semana. Nós vamos falar nessa semana sobre sacerdócio santo, o sacerdócio real. Temos falado sobre edificação mútua, né? Nesse mês falamos sobre estarmos capacitados para amar, para servir, para viver uns aos outros. Falamos sobre paternidade, sobre responsabilidade que temos uns com os outros, de nos ajudar a crescer, de nos ajudar a fortalecer. E isso porque Deus fez de nós pedras vivas, né? Pessoas que são fundamentadas em Cristo e que por isso servem de fundamento para outras. Então, nesse mês estamos estudando sobre edificação mútua, edificando uns aos outros no Senhor com propósito. Amém? Enfim, Deus tem nos levantado como igreja, tem nos chamado a um lugar de responsabilidade, de compromisso. Igreja não é o lugar onde a gente vai, igreja é o que a gente é. A nossa conexão gera a nossa conexão faz de nós a igreja do Senhor. Não a nossa conexão isolada dele, obviamente, né? Não é só a nossa comunhão, não é só estarmos juntos, mas estarmos juntos nele, no propósito dele, na vontade dele, faz de nós sua igreja, né? A palavra igreja é assembleia, né? A palavra eclesia, né, é a palavra assembleia. Então nós somos a assembleia dos santos, aqueles que são reunidos à assembleia. E as assembleias naquela época, né, de Jesus, as assembleias gregas, elas se reuniam nas praças, né, na agorá, e ali eram tomadas decisões que envolviam toda a cidade, né? Então nós somos uma assembleia que sai para fora, né? E não sei se a palavra tem todo esse propósito, né? Deus usou a palavra com esse todo propósito, foi uma coisa muito natural, mas tem sentido a gente falar aqueles que saem, né? Porque Jesus disse aos seus discípulos: olha, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. E a gente não, isso quer dizer que a gente não está preso a um local geográfico, né? a um prédio. Nós somos o prédio. Então, aonde nós estivermos, nós seremos fonte de transformação, de graça, de direção para os povos. Seremos faróis que vão indicar o caminho até o Senhor, né? Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Então, quando tem 2 ou 3 reunidos, no contexto da célula, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, quando tem um grupo de pessoas reunidos em nome do Senhor Jesus, com o propósito de proclamá-lo, de ensinar sobre ele, de fazer a vontade dele, ele está ali, ele se faz presente. Então, a presença do Senhor não é manifesta no templo físico somente, né? O propósito não é que aquele lugar seja o lugar da manifestação do poder e da presença do Senhor. O lugar da manifestação do poder e da presença do Senhor é a nossa vida, porque nós somos templo do Espírito Santo, e nós, quando nos conectamos em nome dele, para o propósito dele, nós nos tornamos uma casa espiritual, um lugar onde a presença dele habita. Então, eu lembro que eu era garoto, estava fazendo um segundo grau, né? Agora não é mais segundo grau que usa, nível médio, né? Sei lá,
Eu não estou tão velho assim, não. Eu estava no Senac e lá a gente conseguiu uma oportunidade de fazer encontros, né, dos cristãos da escola, na hora do recreio, né, na hora do intervalo. E aí a gente reuniu e começou a encher, a sala ficava lotada e a gente ali estava pregando o evangelho. Tantas pessoas que não conheciam Jesus estavam entrando ali e ouvindo o evangelho. Eu tive a oportunidade de pregar lá tantas vezes, né, naquela sala. E então, quando a gente estava se reunindo ali, aquele era um ambiente de escola, de estudo, de qualquer coisa, menos algo que tenha uma conotação espiritual. Mas enquanto a gente se reunia ali se transformava numa casa espiritual. A presença do Senhor estava ali, porque haviam mais de 2 ou 3 reunidos em nome dele e para a glória dele. Então, essa consciência é importante. Essa consciência é fundamental. O texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, depois o 9, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí o 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que o texto está dizendo aqui? Quando a gente se aproxima dele, a gente se torna pedra viva para edificar uma casa espiritual e para ser um sacerdócio santo. O que é um sacerdote? O sacerdote é um intermediário. O sacerdote é uma ponte entre Deus e os homens. O sacerdote, ele representa Deus para os homens. Ele fala das coisas de Deus, ele ensina das coisas de Deus para os homens. O sacerdote intercede diante de Deus pelos homens. Ele leva as causas dos homens a Deus. Hoje, a gente não precisa, de forma fundamental, de um sacerdote. No Velho Testamento, só o sacerdote tinha acesso a alguns lugares. Então, sem o sacerdote, o culto estaria, vamos dizer, incompleto. O culto não poderia ser realizado diante de Deus. Porque o homem que não era sacerdote, não era separado para isso, não era ungido para isso, ele não podia entrar em alguns lugares que faziam parte do culto, que eram essenciais ao processo de culto. Hoje, não. Hoje, quando a Bíblia diz que quando ele morreu, Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. E o santuário era feito assim. O santuário tinha salas específicas, né? Lugares específicos. Você tinha um lugar de acesso coletivo, de acesso para todo mundo. Você tinha um lugar de acesso só para os sacerdotes, era o santo lugar, né? Era na parte fechada tinha 2 divisões. Tinha a primeira divisão, que era o santo lugar, e ali você tinha alguns elementos, né? Você tinha alguns objetos, você tinha uma mesa de pães que estavam ali continuamente apresentados diante de Deus, que simbolizavam o povo. Tinham 12 pães ali, 12 tribos de Israel, e você tinha a menorá, né? Você tinha o candelabro, né? Você tinha que simbolizava o Espírito Santo de Deus, e você tinha o altar de incenso, que simboliza as nossas orações, né? Aí você tinha aquele espaço, todos os sacerdotes poderiam entrar, e tinha um véu para esse lugar, mas tinha um véu mais importante que separava esse lugar do lugar santíssimo, do santíssimo lugar, que era onde estava a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença do Senhor entre o povo.
dentro da arca você tinha alguns elementos, você tinha o maná, né? Você tinha a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Mas tinha um objeto ali, a arca da aliança, né? Então, o que acontece? Só os sacerdotes poderiam entrar no santo lugar e só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Ele fazia isso uma vez por ano para expiação dos pecados de toda a nação. Então, assim, você tem sacerdotes que entram em lugares que são restritos só a eles. Hoje não. Aquele véu, quando Jesus morreu, se rasgou de alto a baixo, e indicando que acabou. Ninguém mais precisa entrar por você na presença de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Então, todos nós nos tornamos sacerdotes. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos, intercedemos por alguém, nós estamos desenvolvendo um sacerdócio. Quando nós nos reunimos como célula e naquele lugar onde nós nos reunimos, ali está se desenvolvendo um sacerdócio, uma casa espiritual, onde nós nos conectamos a Deus, onde nós levamos a Deus as causas uns dos outros. E quando uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus entra nessa casa, ela automaticamente se conecta a realidades espirituais. Se conecta assim, tem acesso, né? Melhor colocar assim, tem acesso a realidades espirituais. O que está acontecendo não é um encontro de pessoas em torno delas mesmas, da vontade delas, das necessidades delas, dos desejos delas. Não é um clube que foca nas nossas similaridades, né? Nas nossas, como diz, nas coisas em que a gente tem em comum. Não é um encontro social, ainda que tenha características de encontro social. A gente pode fazer coisas que gosta juntos naquele momento. A gente pode terminar a célula e brincar de jogar algum jogo que a gente gosta, fazer uma coisa juntos. A gente come juntos, a gente conversa sobre coisas. A gente marca encontros de ida ao cinema, de ida ao parque, de ida ao, sei lá, aonde for, à praia. A gente tem um convívio social acontecendo ali, mas a grande questão que nos reúne naquele lugar é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Então, essa é uma reunião com um propósito, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Estamos reunidos em nome dele, para falar dele, para proclamá-lo, para ensinar sobre ele, para conectar com ele. Então, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus chegam naquele lugar, elas se deparam com um sacerdócio real, gente que representa o Senhor, gente que fala das coisas dele, gente que tem se aprofundado nas coisas dele, gente que tem buscado conhecer aquilo que diz respeito a ele, gente que tem buscado conhecer a palavra dele, e aí quando abre a boca fala dele. E essas pessoas também não só falam dele, mas elas podem levar diante de Deus as causas daquelas pessoas que estão se aproximando, e elas podem ser impactadas pela cura divina, pelo milagre da salvação das suas almas. Por quê? Porque elas entraram no lugar onde as pessoas que se reúnem ali conectam o céu com a terra. O céu está conectado com a terra naquele ambiente, naquele lugar. A presença de Deus está manifesta ali, porque os representantes dessa presença se reuniram com esse propósito de fazê-lo presente através da sua devoção, do seu amor, da sua adoração. E isso é um sacerdócio real, isso é uma casa espiritual. Da mesma forma que uma pessoa que entra
entra numa casa, ela encontra nessa casa abrigo, ela encontra alimento, ela encontra aconchego, ela encontra relacionamento, ela encontra cura para sua solidão, cura para o seu, ela encontra o senso de pertencimento. Tudo isso que a pessoa encontra quando acha uma casa, quando acha uma família, é o que as pessoas encontram quando se deparam com a família de Cristo. É um edifício, é uma casa que protege, que guarda, que dá cobertura, mas que dá base para crescimento, para fortalecer. É uma casa espiritual. A pessoa se sente abrigada, aquecida, alimentada, fortalecida, amada, pertencente, transformada, com senso de propósito. As coisas se conectam. Essa é uma casa espiritual. Essa é uma casa espiritual. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22. Portanto, esse texto fala assim a respeito, em princípio, dos gentios, mas fala da conexão dos povos, né? Você tinha um povo da aliança, os judeus, que tinham um acesso, vou colocar dessa forma, privilegiado. Privilegiado não é a melhor palavra, né? Mas eles tinham um acesso específico a Deus, né? Porque o propósito de Deus sempre foi o sacerdócio. Então, lá atrás, Deus tinha falado para Moisés, lá em Êxodo 19, tinha falado para Moisés: eu quero que o meu povo seja uma nação de sacerdotes. Então, todo israelita deveria ser um sacerdote. Mas os israelitas se soberbeceram com isso, se achando um povo especial, melhor que os outros. Às vezes se soberbeceram com isso. Outras vezes ignoraram o valor disso e se entregaram à idolatria e o amor a outros deuses. Mas a questão é que, assim, quando Jesus veio e morreu, ele estendeu a salvação a todos os povos, a todas as nações. A salvação não estava fechada para todos os povos, mas os povos que quisessem, as pessoas que quisessem de outras nações se tornar um servo do Deus vivo, teriam que se judaizar, vou colocar dessa forma. Teriam que virar judeus, teriam que virar israelitas, né? Adotar as práticas, adotar os cerimoniais, né? Os elementos da aliança, como a circuncisão, teriam que se tornar israelitas nesse sentido, mas sempre tinham preconceito contra eles. Mas em Cristo Jesus, de ambos os povos, ele fez um. De judeus, de povo da aliança, com o povo que não era da aliança, os gentios, ele fez um só homem no Senhor. É disso que Efésios está falando. E aí ele está dizendo para os gentios, né? Versículo 19: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Vocês que são gentios, vocês que estavam fora da aliança, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Há uma só família hoje. Vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, a pedra que dá ângulo e que dá fundamento, que dá base, que dá referência, né? Pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então nós estamos sendo unidos com o propósito de sermos um santuário, uma morada para Ele, um lugar onde Ele habita, um lugar onde Ele se manifesta. Deus quer se manifestar na tua vida e Deus quer se manifestar no nosso ajuntamento. O nosso ajuntamento existe para o agir de Deus, para manifestar a presença de Deus. Sua célula existe para ser um lugar de manifestação da presença de Deus. Não aceite menos do que isso.
Vá para a sua célula com expectativas no seu coração, porque onde 2 ou 3 estiverem presentes, Ele estará ali também. Estará ativa e poderosamente. Então, creia que o propósito de Deus é usar os nossos ajuntamentos para a sua glória. Não transforme a célula num ajuntamento que visa a gente, que visa as nossas necessidades. Às vezes a gente termina uma célula, termina um texto, um estudo, uma edificação, e a primeira coisa que a gente faz logo depois da edificação é perguntar um para os outros: tem algum motivo de oração? Tem algum pedido? Não deixe a sua célula girar em torno de você. Não deixe a sua célula girar em torno das necessidades do grupo. Sim, a célula é um lugar onde oramos uns pelos outros, onde pedimos a Deus cura uns pelos outros, onde pedimos a Deus provisão uns pelos outros, onde pedimos a Deus que abençoe as casas uns dos outros, onde levamos as cargas uns dos outros. Sim, é verdade, a célula é esse lugar. Mas antes de tudo, primeiro de tudo, a célula é um lugar para representar Deus entre os homens. A célula é um ponto de luz no meio do seu condomínio, do seu prédio, da sua rua, da sua vila. A célula se reúne ali para ser um lugar de vida e transformação. Então, deixe Deus ser Deus no meio de vocês, no meio dessa célula. Seja a sua célula um sacerdócio real. Que as pessoas encontrem Deus quando entrar na sua célula. Que elas sejam impactadas pela presença de Deus abundante naquele lugar. Porque o povo de Deus que se reúne é um edifício que está existindo ali para a manifestação dele, para ser morada dele. Então que a sua célula seja um lugar onde as pessoas encontram Deus, onde elas ouvem Deus, onde elas experimentam Deus, onde elas são transformadas por Deus. Para isso, não mantenha a sua célula nesse grupinho de sempre. A comunhão entre vocês é muito boa, glória a Deus por isso. Mas essa comunhão precisa servir a um propósito. Então, atraia novas pessoas. Porque o nosso propósito é sermos sacerdotes, é anunciarmos Deus ao mundo. Então, convide pessoas, traga de novo a lista de semeadura. A lista de semeadura, a gente poderia trocar aqui, eu vou falar uma situação. A gente poderia trocar o nome lá do Oikos por lista de semeadura, né? Porque você vai falar assim, em quem você está semeando. Em quem você está semeando. Fala para o seu irmão, é uma lista importante, vocês pararem depois de tudo, juntarem todas as pessoas da célula e fazerem uma lista em quem você está semeando. Coloque o nome das pessoas. Coloque o nome das pessoas. Por quem você está orando, por quem você está lutando espiritualmente, em quem você está investindo para a salvação. Por quê? Porque a nossa célula é um sacerdócio real. É uma conexão de homens e mulheres que foram separados para manifestar Deus ao mundo. Revista-se desse entendimento, dessa responsabilidade, desse compromisso. Se a nossa célula não for viva e atuante, ela pode se perder e até morrer. Entenda isso. Transforme a sua célula. E olha, o que eu estou falando para todos vocês, não estou falando só para o líder, não, estou falando para todos vocês. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Transforme a sua célula num lugar onde Deus habita, onde Ele é atuante e onde Ele transborda a sua graça, o seu amor. Amém? Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua célula. Que Deus nos transforme cada dia mais em pedras firmes para a sua glória, para servir também de fundamento a outros. Amém? E assim vamos nos edificar mutuamente. Deus abençoe você, meu querido.